E se eu lhe informasse que os ciclos do Sol podem impactar significativamente vários aspectos da sua vida? Mas antes de continuarmos, deixe seu gostei e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora vamos lá. Parece que o Sol, além de ser a nossa principal fonte de energia, desempenha um papel semelhante ao de um metrônomo, medindo o ritmo da vida no nosso planeta. A ciência revela progressivamente que os seus ciclos de 11 anos podem ser os orquestradores da cadência da vida. Hoje, nossa exploração investiga o intrigante reino dos ciclos solares. Especificamente, pretende ilustrar como esses ciclos já estão moldando a trajetória da sua existência. À medida que a ciência avançou e conseguimos amenizar o brilho mais intenso do Sol, tornou-se possível estudar a superfície solar. Já em 1610, ficou evidente que o Sol é um mar ebuliente em constante transformação de plasma mal contido. Apesar da intensa força gravitacional que o mantém coeso, as reações nucleares em seu núcleo são tão intensas que atingindo 15 milhões de graus Celsius em seu centro, e que bolhas de plasma irrompem em sua superfície, resultando em erupções solares que se propagam em todas as direções. Manchas solares, áreas escuras na superfície solar preenchidas com campos magnéticos intensos e com dimensões que variam entre 1.600 e 160.000 km, surgem, deslocam-se e desaparecem. Ejeções de massa coronal, CMCS, e explodem da coroa solar e a zona atmosférica acima do Sol, estranhamente 200 vezes mais quente do que sua superfície. Poucos lugares no sistema solar são tão dinâmicos quanto o Sol. O que muitas pessoas não percebem é que essa atividade tem seus momentos de intensidade e calmaria. O Sol segue um ciclo de 11 anos, alternando entre períodos de baixa atividade, mínimo solar, e níveis mais elevados, máximo solar, resultando em uma fascinante oscilação de comportamento. Durante o máximo solar, fenômenos como manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal, CMES, tornam-se mais proeminentes. Durante esse período, a probabilidade de observar uma erupção solar é 50 vezes maior em comparação com o mínimo solar, e as CMES grandes podem ocorrer várias vezes em um único dia. Esse padrão rítmico é conhecido como ciclo de Schwab. De maneira interessante, esse ciclo representa apenas metade de um ciclo mais amplo chamado ciclo de Halley, que mapeia as mudanças na polaridade magnética do Sol. A cada 11 anos, dentro de um ciclo de Schwab, os polos magnéticos norte e sul do Sol trocam de posição, revertendo-se no ciclo seguinte. Tique, tique, tique. Essa constante variação nos níveis de energia solar ressoa em nosso sistema planetário, pulsando como um batimento cardíaco. Surpreendentemente, mesmo que não percebamos, aqui na Terra, movemo-nos ao compasso desse ritmo celestial. Apesar de nossa capacidade de observar esses ciclos nas últimas 2 centenas de anos e de reconhecer seu impacto na Terra ao longo dos últimos 10.000 anos, a razão subjacente para o ciclo de 11 anos do Sol permanece esquiva. Evidentemente relacionado aos processos magnéticos internos do Sol, o impulso específico por trás desse intervalo de tempo específico continua sendo um mistério. Portanto, que força o impulsiona? Em busca de uma resposta para esse ciclo, alguns cientistas aventuraram-se a conectar a duração orbital de Júpiter, também por volta de 11 anos, a esse período cíclico do Sol. No entanto, essa associação poderia ser meramente coincidência. Embora Júpiter representa 2,5 vezes a massa combinada de todos os outros planetas do Sistema Solar e exerça uma influência gravitacional sobre o Sol, sua órbita não consegue explicar as variações aparentemente aleatórias que o ciclo solar apresenta. Grande parte do que ocorre dentro do Sol permanece um mistério para nós, mas sua influência na Terra é muito mais evidente. Essa influência tem início no espaço ao nosso redor, uma área cada vez mais vital para a civilização moderna. Não surpreende, portanto, que a ocorrência mais frequente de ejeções de massa coronal, CMES, e tempestades solares provenientes do Sol tenha impacto em nossa tecnologia espacial. Os cientistas conseguem prever a chegada de uma tempestade solar, conhecida como tempestade geomagnética, dias ou até semanas antes de atingir a Terra. Essa previsão permite que astronautas se abriguem para se protegerem de aumentos prejudiciais nos níveis de radiação e também possibilita o desligamento de hardware delicado em satélites para evitar danos potenciais. A radiação solar pode induzir correntes elétricas inesperadas nos fios, sobrecarregando sistemas que não foram colocados em modo de espera seguro. Além disso, as tempestades geomagnéticas têm um impacto na atmosfera terrestre. A radiação emitida aquece a atmosfera, ainda que minimamente.
Com o aquecimento, a atmosfera se expande, afetando nossos satélites. No espaço, onde não há resistência atmosférica, objetos podem orbitar virtualmente indefinidamente. Embora satélites em órbita baixa da Terra, SLEO, precisem de ajustes periódicos devido à leve presença atmosférica, cerca de 4 vezes ao ano, durante uma tempestade geomagnética, a atmosfera se expande, levando os satélites em LEO a manobrar a cada 2-3 semanas para contrabalançar o atrito repentino e evitar a queda orbital. Às vezes, mesmo esses ajustes se mostram insuficientes. Em 1989, uma tempestade geomagnética excepcionalmente potente causou a queda da missão solar Massimoon da NASA, já que o aumento na atmosfera subitamente desacelerou o satélite. Ironicamente, a missão estava estudando erupções solares. Esse incidente não é isolado. Após cada tempestade geomagnética, o NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, precisa reposicionar numerosos satélites deslocados de suas órbitas originais. A radiação também pode impactar nossa ionosfera, preenchendo-a com plasma carregado. Isso pode gerar um leve efeito de focalização em nossos sistemas de GPS, reduzindo sua precisão de menos de 1 metro para mais de 10 metros. Na próxima vez que verificar o Google Maps e ele sugerir que você está em uma rua vizinha à sua localização real, uma tempestade geomagnética pode ser a responsável. Nossas redes elétricas se preparam a cada 11 anos para o aumento desses eventos que induzem correntes, a fim de evitar sobrecargas. Entusiastas de rádio amador e pilotos de avião veem uma significativa redução no alcance de rádio de alta frequência, à medida que as ondas de rádio são desviadas ou até mesmo bloqueadas pela ionosfera mais intensamente carregada. E o fato de que o próximo máximo solar está previsto para chegar em breve, em 2025, aumenta minha confiança em minhas previsões. No entanto, há aspectos positivos nisso tudo. À medida que as condições climáticas espaciais se tornam mais turbulentas, algumas regiões, como o Canadá, observam um aumento no número de auroras dançando hipnoticamente no céu. Caçadores de auroras relatam um aumento nas observações de algumas vezes por ano, até 2 vezes por mês, durante as fases mais energéticas do ciclo solar de 11 anos. Até agora, discutimos a influência do Sol no espaço e em nossa tecnologia. Alguns podem acreditar que isso encerra a história. O ciclo solar pode impactar máquinas, mas será insignificante para organismos vivos, certo? Se essa é a sua percepção, está equivocado. Há evidências crescentes de que os ciclos solares podem influenciar ecossistemas e até mesmo espécies, incluindo os seres humanos. Algumas dessas influências são incidentais. Durante o mínimo solar do ciclo de Schwab, o Sol exerce menos pressão por meio de seus ventos solares, o que, ironicamente, resulta em menos proteção da heliosfera contra a radiação cósmica. Essa forma de radiação é altamente energética, mas, felizmente, raramente ultrapassa nossa atmosfera, devido à probabilidade de ser absorvida ou desviada por uma molécula de ar em movimento. No entanto, chegar à atmosfera é suficiente para gerar um efeito. Existe uma teoria, embora ainda longe de ser confirmada, que sugere que essa radiação adicional pode estar criando pontos de nucleação na atmosfera, originando nuvens extras e influenciando nosso clima. Mesmo que esse processo de nucleação não esteja ocorrendo, durante o máximo solar, as condições espaciais que atingem nossa atmosfera podem elevar ligeiramente as temperaturas globais. Um aquecimento do clima, embora seja algo sutil, menos de meio grau, e a temperatura sempre eventualmente retorna ao ponto inicial, ou no entanto, é o suficiente para ser perceptível a espécies atentas à temperatura, como aquelas que decidem quando iniciar a temporada de acasalamento. Estudos com aves mostraram que em anos mais quentes elas tendem a colocar ovos mais cedo. Curiosamente, um estudo de 2009 realizado por pesquisadores na Holanda foi tão longe a ponto de mostrar que os momentos de colocação de ovos de chapins azuis também foram afetados pelo número de manchas solares ocorrentes, algo que até mesmo os pesquisadores acharam difícil de explicar. Afinal, as aves não podem observar o Sol para verificar quantas manchas solares existem. No entanto, parece existir uma ligação, de acordo com os 5 grupos de ninhos que foram analisados. Isso não afeta apenas os chapins azuis, ou mesmo espécies como pombos-correios, sensíveis a flutuações magnéticas, que voam por rotas diferentes dependendo da fase do ciclo de 11 anos. Existem inúmeros estudos sobre como os ciclos solares podem nos influenciar.
Em 2011, um estudo abrangendo 2 décadas e quase um terço das mulheres na Holanda descobriu um pico em 6 patologias cervicais que ocorreu logo após o máximo solar, quando a radiação solar atinge mais intensamente. O mesmo estudo também verificou um homem durante o mesmo período, admitidamente um número muito menor de participantes. Mesmo assim, foi interessante notar que o homem experimentou ligeiros aumentos na temperatura oral, frequência cardíaca, pressão arterial e taxa respiratória que ocorreram logo após o máximo solar também. Não é apenas físico. Há até mesmo uma influência na taxa de distúrbios mentais. Um estudo de 2006 examinou 237 mil clientes no banco de dados do Maine Medicaid entre 1995 e 2004. Eles descobriram que, entre todos esses clientes, aqueles nascidos durante ciclos solares caóticos de maior energia experimentaram uma taxa aumentada de distúrbios mentais. Se isso for verdade, o ciclo do Sol no momento do seu nascimento pode ter influenciado todo o curso da sua vida. O progresso na pesquisa científica sobre esse tema continua, e é importante ressaltar que quaisquer impactos na saúde decorrentes desses ciclos solares são extremamente insignificantes. Conforme expresso por um pesquisador, foram necessários centenas e milhares de pacientes para perceber sequer um impacto na saúde. Os ciclos solares não devem ser um impedimento para aproveitar a vida. Atualmente, estamos nos aproximando de um máximo solar previsto para 2025. Contudo, para aqueles que estão preocupados, viver ou nascer durante um máximo solar não é totalmente negativo. O mesmo estudo sugere que essa radiação pode também estimular a criatividade e a adaptabilidade. Isso nos leva a refletir que talvez durante um ciclo solar semelhante, há 80 mil anos, um cérebro humano tenha sofrido uma mutação que lhe conferiu o pensamento abstrato e a consciência. Se for o caso, e considerando que esses ciclos nos proporcionaram os meios para perceber o universo, devemos muito aos máximos solares, não seríamos quem somos sem eles. Importante, não esqueça de deixar seu gostei, e compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva-se para não perder novos vídeos. Valeu, até a próxima!